Santa Teresa, de histórias, tradições dos casarões, suas serestas e canções dos conhecidos, bares, restaurantes, barraquinhas, carnavais e do cinema e a igreja. Nós estamos falando sobre os 120 anos do bairro Santa Teresa, o porquê dos 120 anos. Contamos a contratação dos imigrantes na Europa e também aqui do Brasil. Falamos sobre como é que eles chegaram aqui. E agora é uma coisa interessante, que quando começou a vir um certo número de imigrantes para Belo Horizonte, a comissão construtora, até então comandada pelo Arão Reis, mandou fazer uma hospedaria de imigrantes. Essa hospedaria se localizava mais ou menos onde é hoje o Instituto São Rafael, no bairro Barro Preto, Avenida Augusto Lima. Então, esses imigrantes foram alojados ali, os que foram chegando foram alojados ali, até que eles fossem distribuídos para os seus lotes nas colônias de imigrantes. Bom, aqui, como nós já dissemos, tinha a colônia de imigrantes Américo Werneck, que recebeu grande parte, eram 75 lotes. Então, muitos brasileiros, maioria brasileiro, italianos, espanhóis e portugueses. Então, eles foram alocados ali naquelas colônias. Bom, as colônias tinham um regulamento próprio, era administrado pelo Estado. Tinha um diretor, nomeado pelo Estado, e ele que tomava conta, ele que olhava todo o que acontecia na colônia, né? Por exemplo, com relação às plantações, a recenseamentos, né? O policiamento praticamente era ele que fazia, resolver as questões que existiam entre os imigrantes. Então, era desse jeito. Você imagina naquela ocasião, vamos pôr 1900, como é que era Belo Horizonte? Não devia ter 15 mil pessoas dentro de toda essa área. São 24 milhões de metros quadrados, 24 quilômetros quadrados. Então, tinham morando 15 mil pessoas, no máximo. Naquele momento, final do século XIX, 1900, 1899, a situação no Brasil era inversa à situação da Europa, uma situação muito boa até. Mas tinha acontecido um fato interessantíssimo, que foi a libertação dos escravos, em 1888. Então, as fazendas de cana-de-açúcar, na Pernambuco, Rio de Janeiro, as plantações de café das fazendas no interior de Minas, na Zona da Mata, né, e São Paulo também, eles ficaram prejudicadas, porque não tinha trabalhador. Então, foi pensando nisso, nessa mão de obra, foi que o governo brasileiro, o governo mineiro, foi à procura de trabalhadores para vir para Belo Horizonte, né? Então, o que aconteceu? Eles vieram, e grande parte, por ser camponeses, né, mexer com a agricultura, se adaptaram muito bem para poder trabalhar nessas fazendas no interior de Minas Gerais. E aqui na capital, como estava num período de construção da cidade, princípio do século XX, né? Final do século XIX, princípio do século XX, estava um período de construção. Então, muitos eram também artistas. Era o nome que eles davam, os carpinteiros, pedreiro, né? Pintores. Mas também veio artistas de categoria melhor, engenheiros, né? Que inclusive projetaram belíssimas residências em Belo Horizonte, principalmente os italianos. Então, essa parte é interessante porque mostra. Então, quando eles chegaram e foram para os seus lotes coloniais, que eram média de 15 mil metros quadrados cada um, eles plantaram. E era a intenção do governo naquela época fazer um cinturão verde em volta da que seria a futura capital, do que era já projetada e inaugurada a capital de Minas Gerais. Então eles pensavam que esses agricultores iriam plantar, né, todos os tipos de hortaliças e outras coisas para poder abastecer a cidade que estava nascendo, que estava crescendo. Ao mesmo tempo, por serem artistas, eles trabalhariam também nas construções que estavam sendo feitas em Belo Horizonte, tanto do governo, as secretarias, etc., as repartições, e também particulares, que estavam centenas de casas sendo construídas ao mesmo tempo em Belo Horizonte. Então,
Essa parte também é muito interessante porque mostra a situação do Brasil na época, como estava, né, da situação aqui, de emprego, muito trabalho, muito dinheiro, e a situação que eu contei no live passado sobre a situação deles na Europa, que era um desespero, não tinha emprego e muita gente até passando fome. Santa Teresa, de histórias, tradições dos casarões, suas serestas e canções dos conhecidos, bares, restaurantes, barraquinhas, carnavais e do cinema e a igreja, Teresa e Terezinhas, padroeiras.